Olá, queridos sonhadores! Hoje vamos falar sobre uma das ideias mais persistentes da humanidade. Tão persistente quanto aquele amigo que insiste em contar a mesma piada ruim em toda a festa. Estou falando, é claro, do socialismo. A teoria política que promete o paraíso na Terra e consistentemente entrega... Bem, vamos ver o que entrega ao longo deste vídeo. Antes que comecem a digitar furiosos nos comentários, deixem-me esclarecer. Não estou aqui para defender bilionários ou dizer que o capitalismo é perfeito. Estou aqui para analisar por que uma ideologia que parece tão bonita no papel tem um histórico tão, digamos, problemático na prática. Capítulo 1. A matemática, que não fecha, literalmente. Vamos começar com algo básico. Matemática. Vocês sabem, aquela matéria que alguns de nós tentaram evitar na escola, mas que infelizmente governa o universo. O socialismo parte de uma premissa interessante. De cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Frase confusa, né? Mas eu te explico. Essa frase foi popularizada por Karl Marx, aparecendo em sua obra Crítica do Programa de Gotha, 1875. Embora a ideia já existisse antes, é considerada a essência do comunismo ideal, a fase final que viria após o socialismo. De cada um segundo sua capacidade, significa que cada pessoa deveria contribuir para a sociedade de acordo com suas habilidades, talentos e força de trabalho. Um médico usaria sua capacidade médica, um engenheiro sua capacidade de engenharia, etc. A cada um segundo sua necessidade, significa que a distribuição de bens e serviços seria baseada no que cada pessoa realmente precisa para viver dignamente, não no quanto ela produziu ou contribuiu. Lindo, não é? É como um poema. Pena que a realidade tem essa mania inconveniente de não rimar. Vejam, quando você remove os incentivos individuais para a produção e inovação, algo engraçado acontece. As pessoas param de produzir e inovar. Quem diria? É quase como se os seres humanos fossem motivados por, motivação. Na União Soviética, por exemplo, os trabalhadores tinham um ditado. Eles fingem que nos pagam e nós fingimos que trabalhamos. A beleza da igualdade. Todo mundo igualmente desmotivado. E aqui está a parte mais divertida. Sem preços de mercado para orientar a produção, como você sabe o que produzir? É como tentar cozinhar de olhos vendados, sem receita, e ainda por cima sem saber se alguém quer comer o que você está preparando. Mas não se preocupem, sempre há burocratas dispostos a adivinhar o que a economia precisa. Que poderia dar errado? Capítulo 2. O problema do conhecimento. Ou, como ser onisciente sem se esforçar. Aqui chegamos ao que eu carinhosamente chamo de a fantasia do planejador onisciente. Friedrich Hayek, um economista que aparentemente tinha o hábito inconveniente de estar certo, apontou algo interessante. O conhecimento econômico está disperso entre milhões de pessoas. Cada indivíduo sabe um pouquinho sobre suas próprias necessidades, recursos e circunstâncias. Mas o socialismo... o socialismo acredita que um pequeno grupo de pessoas em uma sala, geralmente em Moscou, Pequim ou Caracas, pode magicamente saber mais sobre as necessidades de 200 milhões de pessoas do que essas próprias pessoas. É como se eu dissesse que posso organizar melhor a sua gaveta de meias do que você, sem nunca ter visto sua gaveta, suas meias ou até mesmo seus pés. Mas eu li alguns livros sobre organização de gavetas, então obviamente sou qualificado. A Venezuela é um exemplo contemporâneo fascinante. Eles tinham as maiores reservas de petróleo do mundo, o equivalente econômico de ganhar na loteria todos os dias, e ainda assim conseguiram transformar isso em escassez de papel higiênico. Isso, meus amigos, requer um talento especial. Capítulo 3. A natureza humana. Essa inconveniência biológica. Agora vamos falar sobre algo que os teóricos socialistas tendem a ignorar convenientemente. O fato de que os seres humanos são, humanos. O socialismo assume que as pessoas são naturalmente altruístas, colaborativas e dispostas a trabalhar pelo bem comum sem incentivos pessoais. É uma visão tocante da humanidade, realmente. Pena que contradiz alguns milhares de anos de evidência histórica e antropológica. Vejam, se as pessoas fossem naturalmente assim, não precisaríamos de leis, polícia ou até mesmo governos. Todos voluntariamente compartilhariam tudo e trabalhariam pelo bem de todos. É uma ideia linda, também é completamente fantasiosa. Na prática, o que acontece é o que os economistas chamam elegantemente de problema do carona livre. Por que eu deveria me esforçar se todos vão dividir igualmente o resultado do meu trabalho? É como fazer um trabalho em grupo na escola. Sempre há alguém que deixa os outros carregarem o piano. A Coreia do Norte oferece um experimento interessante nesse aspecto.
Eles conseguiram criar uma sociedade tão igualitária que todos são igualmente miseráveis, exceto, é claro, pela família governante, que vive como reis medievais. Mas isso é apenas uma coincidência, tenho certeza. Capítulo 4. O poder corrompe. Mas no socialismo é diferente, juro. Aqui chegamos a uma das partes mais deliciosas da fantasia socialista. A ideia de que, de alguma forma, concentrar todo o poder econômico e político nas mãos do Estado resultará em menos corrupção. É uma lógica fascinante, realmente. É como dizer, você sabe qual é o problema com o alcoolismo? Não há bebida suficiente. No capitalismo, pelo menos o poder está disperso entre diferentes atores, empresários, consumidores, trabalhadores, investidores. Há competição, há alternativas. No socialismo, bem, há o Estado. E se você não gosta do Estado, também há o Estado. Cuba nos oferece um exemplo encantador. Eles criaram um sistema tão eficiente que médicos trabalham como taxistas porque dirigir um táxi paga melhor do que salvar vidas. Não é irônico? É como se os incentivos econômicos realmente importassem. E a melhor parte? Quando as coisas dão errado no socialismo, e elas sempre dão, sempre há um bode expiatório conveniente. Sabotadores, contra-revolucionários, ou meu favorito pessoal, elementos burgueses. Nunca é culpa do sistema. O sistema é perfeito. São as pessoas que são imperfeitas. Capítulo 5. A inovação que nunca chega. Vamos falar sobre inovação. Vocês sabem aquela coisa inconveniente que criou os smartphones que vocês estão usando para assistir a este vídeo, os medicamentos que mantêm vocês vivos e a internet que permite que eu compartilhe essa análise devastadora com vocês. O socialismo tem uma relação complicada com a inovação. Por um lado, eles adoram os frutos da inovação. Por outro lado, eles tendem a sufocar os processos que a criam. Vejam, a inovação requer risco, experimentação, falha e recompensa pelo sucesso. Mas o socialismo não gosta muito de pessoas que se destacam. Isso é desigualdade. Então, em vez de recompensar o inovador, eles fazem o que fizeram com os kulaks na União Soviética. Google isso é educativo. A Alemanha Oriental versus Alemanha Ocidental oferece um experimento controlado perfeito. Mesmo povo, mesma cultura, sistemas econômicos diferentes. Resultado? O lado socialista construiu um muro para impedir que as pessoas fugissem para o lado capitalista. Quando você precisa construir muros para manter as pessoas dentro, talvez seja a hora de reavaliar seu sistema econômico. Capítulo 6. A conta que sempre chega. Aqui chegamos à parte mais tragicômica de toda essa história. As consequências. Toda vez que o socialismo é implementado, os defensores dizem: "Ah, mas desta vez será diferente." É como aquele amigo que sempre pede dinheiro emprestado e nunca paga, mas jura que desta vez vai ser diferente. União Soviética, mais de 20 milhões de mortos. China de Mao, mais de 40 milhões de mortos. Camboja, 2 milhões de mortos. Cuba, milhares de mortos, milhões de refugiados. Venezuela, colapso econômico total. Mas não se preocupem, os defensores têm uma explicação. Ah, mas esse não era o socialismo real. É conveniente, não é? É como um time de futebol que perde todos os jogos, mas os torcedores insistem que não era futebol real. A essa altura, talvez seja a hora de questionar se o problema está no jogo ou na estratégia. Capítulo 7. As alternativas que funcionam, mas aparentemente são malvadas. Agora, antes que pensem que sou contra toda forma de assistência social, deixem-me esclarecer algo. Sistemas de bem-estar social dentro de economias de mercado funcionam. Dinamarca, Suécia, Alemanha. Esses países não são socialistas. Eles são economias de mercado com redes de segurança social robustas. A diferença? Eles não aboliram a propriedade privada, os preços de mercado ou a competição. Eles apenas usaram a riqueza gerada pelo capitalismo para financiar programas sociais. É como ter o bolo capitalista e comê-lo com um pouco de cobertura social. Mas isso não é sexy o suficiente para os revolucionários. Eles querem destruir todo o sistema e reconstruir do zero. Porque, como todos sabemos, destruir é muito mais fácil do que construir. E quando tudo desmorona? Bem, sempre há alguém para culpar que não seja o sistema perfeito. Capítulo 8. A persistência do mito. Então, por que, apesar de toda essa evidência esmagadora, o socialismo continua popular, especialmente entre jovens bem educados em universidades caras? Bem, há algumas razões fascinantes. Primeiro, há o que eu chamo de síndrome do primeiro mundo. Quando você cresce em uma sociedade tão próspera que seus maiores problemas são Wi-Fi lento e café caro, é fácil romantizar sistemas que prometem igualdade, mesmo que essa igualdade seja de miséria.
Segundo, há a ignorância histórica seletiva. É impressionante como pessoas que podem recitar cada detalhe sobre mudanças climáticas, de repente desenvolvem amnésia quando se trata de história econômica do século XX. Terceiro, há o complexo de superioridade intelectual. A ideia de que desta vez será diferente porque nós somos mais inteligentes, morais, iluminados do que todas as gerações anteriores, é uma forma encantadora de arrogância. Conclusão, a realidade inconveniente. Então, aqui estamos nós. Depois de mais de um século de experimentos, dezenas de milhões de mortos e incontáveis economias destruídas, algumas pessoas ainda acreditam que o socialismo pode funcionar. É quase admirável essa fé inabalável diante de evidências esmagadoras em contrário. É como acreditar que desta vez, quando você tocar no fogo, não vai se queimar. A realidade inconveniente é esta: sistemas econômicos baseados em liberdade individual, propriedade privada e mercados livres, apesar de todas as suas imperfeições, consistentemente produzem mais prosperidade, mais inovação e sim mais igualdade de oportunidades do que qualquer alternativa socialista já tentada. Isso não significa que o capitalismo é perfeito, significa que é o melhor sistema imperfeito que temos. E ao contrário do socialismo, pelo menos admitimos suas imperfeições e trabalhamos para corrigi-las, em vez de insistir que são características, não bugs. Então, da próxima vez que alguém lhes disser que o socialismo pode funcionar, perguntem a eles, com base em qual evidência? E quando eles disserem, mas desta vez será diferente, lembrem-se de que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente esperando resultados diferentes. E aí, pessoal? O que acharam desta pequena análise? Deixem seus comentários abaixo, especialmente aqueles que discordam. Adoro uma boa discussão baseada em fatos e evidências. E se gostaram do conteúdo, não esqueçam de curtir e se inscrever. Afinal, em um sistema de mercado livre, vocês têm a escolha de consumir o conteúdo que quiserem.